A paz. Estamos aqui diante da carta aos Romanos, capítulo 15, verso 4, que diz assim: Portanto, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras, tenhamos esperança. Aqui está nos apresentando o objetivo das Escrituras e o objetivo da vinda do Mestre Jesus aqui na Terra. Qual era o objetivo? Ensinar. As Escrituras nos ensinam o caminho que devemos andar e o caminho que devemos evitar. Aí nós ficamos com essa Escritura durante muito tempo, e eu digo lá atrás, né? Muito tempo. E o que fizemos? Ao invés de praticarmos, nós fomos modelando ela segundo os nossos desejos, segundo as nossas paixões, segundo os nossos interesses. Mas quando o homem é carnal, o desejo dele não é outro senão ser carnal e dominar os demais companheiros de caminhada. Aí o Eterno olha para a Terra e vê a humanidade toda com um diamante, uma pérola pisando sobre eles. Aí ele envia Jesus, um missionário, para ensinar como utilizar aquela Escritura. E ele vem. Ao invés de nascer num palácio, ele nasce numa família humilde de carpinteiro. Muito bem. E a partir dali, o seu nascimento, o seu desenvolvimento, até chegar à sua maioridade, que para o povo judeu era 30 anos, o homem só podia falar por si a partir dos 30. Então, é onde começa também o seu ministério. O que acontece? Ele começa a ensinar as Escrituras como ela é, mas não apenas falando, né? Porque naquele tempo todo mundo falava, tinha gente falando com bastante ousadia, aquela coisa toda, mas faltava alguma coisa. E que coisa era essa? Faltava o exemplo, o testemunho. E ele ensina pelo seu exemplo. E isso dá mais autoridade a ele, porque ele ensinava a Escritura e praticava. E o que isso quer dizer? Que naquele tempo ensinavam, mas não praticavam. Aí ele diz: estão na porta, não entram e não deixam ninguém entrar. Aí nós podemos entender o porquê dessa passagem. Está mostrando que não é só para ler, não é só para mostrar inteligência, é para praticar a palavra. E quando ele ressuscita, ele demonstra para todos aqueles que ele exemplificou como é a palavra, o que vai acontecer. Aí entra a questão da esperança. Ele demonstra pela sua própria vida qual é a esperança que nós temos. Ou seja, de nós ressuscitarmos, mas não num corpo perecível, né? Num corpo cheio de doença, não, num corpo imperecível, num corpo espiritual. E Paulo faz distinção entre esses dois corpos, o corpo carnal e o corpo espiritual. Então ele se apresenta como nós vamos nos apresentar, como os anjos. Porque o mestre
era o anjo do Senhor, e com letra maiúscula, porque ele andava, falava e agia como deveria agir, andar e falar aqueles que professam a Escritura, aqueles que escutaram e aqueles que deram ouvido a esses ensinamentos que veio de cima. Porque está escrito na Bíblia que o dom perfeito desce do céu. Então aqui, a esperança que ele está falando é essa esperança, sabe, vaga, materialista. Ele está falando da esperança que gera a santificação. Porque quem deixa o pecado, ele se santifica no caminho para o reino vindouro. Possamos aproveitar a nossa vida, seja lá você com qual idade esteja, aproveite o tempo que estás aqui para exemplificar, para viver esta palavra e esses ensinamentos do Mestre de maneira eficiente aqui na terra, não se deixando levar pela murmuração, pela reclamação, pela contenda, pela raiva, pelo ódio, pelos apegos às coisas aqui da terra, mas sempre apegado às coisas mais elevadas que são os ensinamentos deixados por Jesus para que nós venhamos alcançar a verdadeira salvação. Muita paz a todos e que o Mestre que não está morto e o nosso Pai possam estar falando conosco, porque o Pai e o Mestre são um, como está escrito na Escritura. Um quê? Um só pensamento. Que o Eterno fale melhor ao coração dos ouvintes. Muita paz.